Vou segurar, né? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Hoje os desencarnados reservaram carteira, você viu? Ficou vazia. Tinha reserva. Entendeu? Tem gente que reservou. A chuva, né? Chuva. Bom, não é? Não é bom? Chuva? Uma delícia, tá? Então hoje começamos um domingo chuvoso. E aí o convite de vocês para a gente refletir um pouco. E aí eu preparei uma palestra, eu já ministrei essa fala em outros lugares, mas este mês. Mas eu preciso voltar a falar que é do amor de Deus. A gente precisa falar todo dia, né? Precisa se lembrar toda hora. Como a gente esquece rápido, né? Primeiro bater o dedão na quina de uma cama, você já esquece de Deus, né? Já dá solta logo aquilo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do amor de Deus. E para falar do amor de Deus, eu preciso trazer situações do cotidiano para que a gente entenda a partir das vivências que nós temos. Que foi assim que Jesus veio, a partir das vivências conosco, mostrar que é possível. E eu trago aqui uma frase de Helena Collodi. Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem da estrela um sol, outros nem conseguem vê-lo. Helena Collodi foi uma poetisa famosa. Alguém já ouviu falar de Helena Collodi? Tem professor aí? Tem colega de trabalho? Tem aí? Professora do quê? De letras? Pedagoga? Então a gente ouviu muito de Helena Collodi. Infelizmente nós ouvimos falar de Helena Collodi mês passado pela tragédia. Uma escola que leva o nome de poetisa não poderia viver uma tragédia. A gente viveu uma tragédia ali no quintal de casa, ali em També. E a primeira coisa que veio à minha mente, como pedagoga, como você, é: essa escola leva o nome de poetisa. Ela não podia. Não podia acontecer isso. Onde foi que nós falhamos? Naquela escola, mais do que geografia, matemática, que é o que a gente quer muitas vezes. O filho lá naquele vestibular, e a gente briga, porque acha que essa educação humanista... Gente, educação humanista, nem precisava dizer humanista. Nós falhamos quando a gente deixou que o conteúdo fosse acima das pessoas. E a gente não consegue olhar para elas. E eu não consigo plantar no jovem, qualquer um que atrasse naquela escola, o que é a poesia. A maioria das pessoas não gosta de poesia, porque não entende, eles dizem, porque é chato, né? Engraçado, menina, quando os espíritos vão ao primeiro livro que ele dá para Chico Xavier, e ele publica, qual é? Parnaso de Além-Túmulo. Que coisa! Diz que os espíritas da época ficaram até muito bravos. Que absurdo gastar os espíritos para poesia, que desnecessário. Não é? Sabia disso? Ficaram bravos com ele, que era desnecessário gastar dinheiro à toa. Se até os espíritos sabiam que precisavam amolecer o nosso coração, olha, gente, presta atenção. Foi um recado que ele deu para a gente lá no começo da nossa caminhada, e com o Chico. Chico produziu tanta coisa, mas aquele primeiro que era para marcar a vida da gente, a gente nunca nem leu. Tá? Então, assim, a poesia tem a oportunidade, e nos dá a oportunidade, de fazer com que a gente não pense da mesma maneira. Sabe quando a gente vai lendo e de repente você fala, meu Deus, é uma canção? Ou é uma letra de música? É o que? É um conto? Música não é assim? A poesia não é assim? E a Helena Collodi tinha uma coisa muito linda que ela produziu, que chama de haikai, que eram frases que eram às vezes sem sentido. E aquele sem sentido da frase fazia com que a gente desse a nossa consciência a oportunidade da reflexão. Quando eu leio uma quadrinha ou um haikai dela, eu paro. Eu não estou mais no mesmo batidão, como a gente fala. Eu saio do automatismo do pensamento, que é o que o nosso cérebro mais gosta. O nosso cérebro gosta de pensar, mas ele gosta de pensar de uma maneira fácil. Ele não gosta de ficar mudando de ideia, ele gosta de só fazer aquilo que a gente sempre faz, ouvir aquelas pessoas que a gente sempre ouve, convencer cada vez mais que eu estou certo.
E as redes sociais contribuem para isso. Mas a poesia nos dá a oportunidade de falar, opa, vamos se colocar em outro lugar. Então, quando aconteceu a tragédia na escola Helena Colodi, eu fiquei extremamente tocada por tudo que aconteceu. E também por imaginar que a gente não conseguiu fazer o trabalho da poesia naquela e em muitas escolas. Tem uma outra coisa que me tocou muito em relação ao amor de Deus, é a atitude da mãe, a Carol, né? A atitude dela foi algo que foi surpreendente. E ela é uma mulher cristã, segue a sua fé. E quando essa mulher ela toma uma atitude que ninguém espera, ela poderia clamar pela a espada da justiça. Ela diz, é preciso amar. É preciso amar. Aquela mãe está sofrendo, aquele menino precisa reconhecer o amor. Quando ela faz isso, ela quebra totalmente a gente. Não era isso que a gente esperava nesse mundo agora. A gente esperava que ela chamasse, a gente fosse para as ruas. E se ela tivesse chamado, a gente tinha ido, a gente tinha quebrado tudo, tinha feito o governador fazer isso, aquilo, outro. Mas quando ela chamou a gente para amar, poucos foram. E o assunto logo foi esquecido. Eu tenho minhas dúvidas, que se ela tivesse chamado para a briga, a gente não ia. Agora, quando ela chamou para a gente fazer um ato, aí já fica mais difícil. Então, a atitude que ela teve provou para mim alguém que realmente conheceu o amor do Cristo. Eu digo, olha aquela lá me ensinando essa vida. Porque se ela leu o Evangelho, aquele Evangelho que ela está lá, eu quero seguir aquele que ela fala. Porque quando Jesus veio, ele não chamou ninguém para briga. Ele não chamou ninguém para o ódio. Ele falava o quê? Deus é o quê? Amor. Eu vim para fechar, gente. Chega do olho por olho, dente por dente, isso já foi. Agora é, ama teu próximo como a ti mesmo. A Deus sobre todas as coisas. Não é pessoas, coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei. Olha que coisa. Ele vem trazer a lei do amor. Se Jesus estava lá com ela, ele teria falado o que para ela? Talvez ele não teria nem falado nada, porque ela já o conhecia. Ele simplesmente a abraçaria. Como eu tenho certeza que abraçou. Como eu tenho certeza. Tenho certeza também que ela chora dentro do quarto e deve pensar, por que comigo? Ela é humana. Mas ela tem ali dentro dela uma semente que ficou. Que é linda. Linda. Então, assim, a situação que essa mãe passou e o testemunho que ela deu suplanta qualquer palestra que eu possa dar no mundo. Suplanta qualquer outro exemplo que a gente está procurando. E às vezes a gente procura tão longe e o exemplo está ali, do ladinho da gente. Bem do ladinho. Eu estava ouvindo uma palestra agora, que eu ouço todo dia, e aí ele diz assim, que as trevas, já eu lembro quem que é da poesia, as trevas emolduram a luz. Olha só, já eu lembro o nome, que é várias que ela escreve pro Chico. Então ela escreve numa poesia, que as trevas emolduram a luz. Porque a gente está nesse mundo cheio de problemas. Mas é preciso que a luz esteja no centro do quadro. Emoldurada lá está a luz. E às vezes a gente pensa, mas por que aconteceu coisa tão ruim com uma menina tão boa? Porque o mundo, infelizmente, é isso que a gente deixou acontecer. Então eu acho que nesta passagem que a gente teve a oportunidade de viver a poucos quilômetros, não foi? A poucos quilômetros, teve gente, eu conheço gente que estava dentro da escola. A minha amiga pedagoga foi lá fazer escuta ativa. Eles vão fazer escuta com aquelas pessoas que a vida delas nunca mais vai ser a mesma. De qualquer pai, qualquer filho, qualquer vizinho, qualquer professor. A gente nunca mais vai ter uma vida igual. O que eles passaram, a gente não tem noção, a gente viu pela TV. Mas eles experienciaram o amor de Deus. Então eu trago aqui, para começar, a lembrança disso. De olhar
Olhar com o amor de Deus para as situações. Bom, e aí, para a gente relembrar isso, que o amor de Deus ele está sempre conosco, tem algumas passagens que eu posso trazer. A gente segue como modelo e guia Jesus, que nos dá a oportunidade de pensar. E tem uma passagem na Quinta-feira Santa, em João, quando Jesus, sabendo que era chegada a hora dele, que ele ia, passar por tudo que tinha que passar, e não importava o que as pessoas amassem, a não ser a mãe dele, o João, e quem ia estar ali na frente, a maioria, o amor ainda, ele existia, ele sabia, porque ele perguntou para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes para lembrar que você me ama. Só que na hora, você não vai ter ferramenta para fazer, você não vai conseguir ainda, está tudo bem. E aí, o João escreve assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Se a gente olhar, ele amou, ele estava com os discípulos dele, estava com os amigos, fazendo a última ceia. Dali ele seria levado para o lugar onde ele seria traído por um beijo. Olha só, na cultura deles, o beijo era uma coisa comum entre os homens e expressava o respeito. Só que tem uma outra coisa muito estranha aqui. Gente, se ele era tão poderoso e tão visto, Judas teria que ir lá mostrar para quem ele era no meio do povo. Olha, que louco. Porque ele não teria que ser reconhecido. Hoje, se você vê uma celebridade, se você vê um político, você reconhece porque está todo mundo tirando foto, todo mundo aquela coisa. E ele está vestido, não está? Até o ar dele é diferente de poder. Para Jesus ser reconhecido, ele teve que ir no meio lá e dizer, eu vou beijar o cara, preciso mostrar quem é. Mas como eu vou saber quem é? Mas não vai saber, ele vai estar vestido igual todo mundo, andando igual todo mundo, chorando igual todo mundo, comendo igual todo mundo. Acho que até os guardas devem ter pensado, gente, mas tem certeza que esse homem nós vamos prender? Não é? Então, eu vou lá e vou dar um beijo nele, vocês vão saber quem é. Então, olha só, antes de tudo isso acontecer, ele vai dar aos seus discípulos o pão, não é isso que representa? Eu vou partilhar com vocês o meu maior amor. E nessa frase que João deixou para a gente, olha, lembrando que eu não sou teóloga, eu não estudo a Bíblia, eu tento colocar isso de uma forma que eu me torne melhor e mais humana. É isso que eu tenho que fazer, que é o máximo de compreensão que eu consigo. Não adianta eu querer dar aula de Bíblia que não é a minha praia, nem de ninguém. O Evangelho, daqui a pouco a gente vai falar para que ele foi feito. Então, olha só, amou-os até o fim. Quem é espírita aqui sabe, a vida tem fim? Não acaba. Então, amar até o fim é amar para sempre. Para sempre. Isso não vai acabar, gente. Tipo assim, igual aquele doce de leite que eu adoro, mas sempre acaba. Esse não acaba. Está sempre lá. Não vai acabar. Por mais que você faça e desfaça, vai ser para todo o sempre. E tem uma outra característica interessante, já que ele amar, Jesus veio para amar, ele veio para amar com base em quê? No mundo material que ele vivia, nas pessoas que ele conheceu, ele veio amar porque ele estava chegando de Deus. Olha que lindo. Só ele? Não, todo mundo aqui tem. Eu ouvi uma frase muito bonita que diz assim, que Deus nos ama não porque a gente merece, mas é porque a gente precisa. Porque se fosse por merecimento, a gente tinha problemas. Então, Deus nos ama é porque a gente precisa. E a gente precisa ser amado para aprender a amar. Então, assim, quem já ama e já sente, mais importante do que receber isso, é você passar para o outro isso. Porque às vezes você fala assim, nossa, é melhor amar que ser amado, não é isso? Não tem lá de São Francisco? Senhor, fazer amar que ser amado. A partir do momento que você ama aquele que ninguém ama, e foi o que ele mandou, porque amar os amigos da família é fácil, né? Você dá ao outro a oportunidade de conhecer o amor, que talvez ele não conheça. E a gente quer que ele conheça na marra. Ninguém ama na marra. Não dá para filho amar mãe na marra.
Ou ama ou não ama, gente. Não é? Mesmo assim, eu como mãe vou amar meus filhos para sempre. Se eu que sou toda tortinha e erro todo dia, amo, imagina Deus? Mas não. Mas tem um critério importante para a gente olhar quando a gente está vivendo esse amor de Deus em nome dele. Porque ultimamente tem se feito muitas coisas em nome de Deus, baseado em preconceito, em discórdia, em ódio, em desamor, em guerras, que eu acho que tem alguma coisa que está saindo do controle. Porque o amor de Deus ele tem um critério que não tem como sair dele. Ele humaniza as pessoas, humaniza a vida. Porque senão a gente era pedra. Pedra não precisa amar para ser pedra. Mas nós precisamos amar para sermos gente humana. E quando ele fala que ama a vida e humaniza a vida, também não pode ser só a sua. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor vai chegar para aqueles que você acha que não devia amar. Olha onde é que está, né? A trava no olho. Aquele lá Deus não ama. Aquele lá. Quando aconteceu a tragédia do menino, nos grupos que eu estava, eu quase tive um infarto no miocárdio. Lá, que bom, lá, que aconteceu a tragédia, que ela matou, acabou. Peraí. É isso que a gente vai continuar sendo? Os brutamontes que mataram Jesus? Ah, mas ele era culpado. Lá naquela época também eles estavam falando. Ah, mas está comparando ele a Jesus. Não estou comparando ninguém não, filho. Eu só estou falando que todo mundo tem que ter a oportunidade de amor. E eu não sei o que aconteceu. Agora ele vai lá, está no umbral, vai. Nós vamos ter que ajudar ele também. Sabia? Ou ser ajudado. Então, o amor vai para todos, indistintamente. Eu lembro que eu dei uma palestra num lugar e o menino, no final, foi me chamar de 18, 19 anos. Eu já falei bastante da juventude aqui, vocês sabem disso, que eu adoro a juventude. Gosto de estar com eles. Eles são a minha força. Por isso que eu não deixo nunca de ser professor. Porque eles me dão a energia necessária. E aquele menino veio chorando para mim, com 19 anos, eu percebi que ele ficou na minha palestra inteira ouvindo. Eu, naquele dia, eu estava inspirada. E ele disse para mim, eu vou para o inferno. Eu disse assim, primeiro que a gente está no centro espírita, né? A gente já sabe que essa história do inferno, né? Céu. Eu disse, por que você está falando isso? Porque eu sou gay e o pastor falou que eu vou para o inferno. Eu disse assim, você acha que quando você chegar do outro lado, a primeira coisa que vão te perguntar isso, meu filho? Se preocupa disso. Se preocupa disso. A única coisa que ele vai saber, como você viveu a sua vida? Você amou? Você deu amor? Você teve uma família que você dissesse, essa eu vou colaborar para que todos aqui sejam melhores? É isso. Aquele desespero daquele menino fala muito do nosso desamor, do nosso pré-julgamento. Então, humanizar a vida é uma questão única do amor de Deus. Fora disso, não há. Não é fora da caridade na salvação, e lá a caridade na palavra antiga dizia respeito ao amor. A caridade está brincada ao amor. Então, o amor de Deus, ele vai ter que provocar. E quando eu digo que se a gente não se sentiu mal em alguma dessas situações do desamor, a gente está desumanizado. Sabe quando aquele ruinzinho acontece? Você viu um negócio, alguém comentou, você recebeu um negócio e você se sente tudo bem. Cara, você está desumanizado, filho. Acorda para a vida. Aquilo tinha que te tocar. Aquilo tinha que doer em você. É a tal da empatia. Bonito agora, isso é empatia. Mas para nós não é empatia, é o amor de Deus. Se você não sente nada, você está absolutamente anestesiado. Você está como uma pedra. E você não pode ser pedra, porque você evoluiu do átomo ao arcanjo. A gente evolui, gente. Então, toda vez que você passar por qualquer coisa onde tenha desamor e você não sente nada, para e começa, nem que seja a forçar a chorar. Faz qualquer coisa. Lembra de uma coisa terrível que aconteceu com você, para ver se você pelo menos dá uma chacoalhada e volta a ser humano, gente. Você precisa voltar a ser humano. Se belisca, não? Faz alguma coisa que você sinta dor, porque a dor do outro já não dá em você. Então, olha só, não humanizou você, não veio do amor de Deus.
Continuando aqui, tá tudo bem, gente? Outra coisa que eu acho incrível é que para mim seria, na nossa visão, que coisa mais desnecessária Jesus pegar corpo de homem, nascer em Nazaré, e eles diziam, ainda tinha meme, né? Tipo, o que pode vir de bom de Nazaré? Não é assim? O que pode vir de bom? Ainda tirava sarro ainda dele. Nasceu lá em Nazaré, carpinteiro, uma família, andava com aquele povo tudo erradinho, tudo erradinho. Essa é a nossa chance. Ainda bem, né? Eu penso, não podia ser Jesus, você era erradinho também. Então, capaz de você estar lá também. Estava fazendo coisa errada. Você não estava, você estava fazendo coisa errada. Então, era melhor que você estivesse lá fazendo coisa errada. Não é? Então, erradinho, ele foi com tudo erradinho. E incrível, porque ele andando com aquelas pessoas, comendo com elas, não é? Dormindo onde elas dormiam, ele as conhecia. Ele era o verdadeiro pastor. Ele conhecia cada uma das suas ovelhas. E ele muda radicalmente os aspectos culturais, sociais, políticos e espirituais da época em que ele viveu. Tanto que a gente está até hoje aqui falando. E as histórias que ele conta e as parábolas para que aquelas pessoas pudessem entender. Que bom que nesse tempo não precisa de parábola, né, gente? A gente entende de pronto, não é? Coisa linda, não precisa de historinha. Até hoje a gente precisa de história. Olha que legal. Eles vendem até, hoje em dia vende curso, um monte de coisa que chama storytelling. Contador de histórias prende a plateia. Né? Então, assim, tem mais conta história, aquela coisa. Bom, Jesus não fazia isso para ganhar dinheiro, nem ganhar seguidor, que hoje é para ganhar seguidor, né? Um vídeo bem produzido. Jesus fazia aquilo para quebrar o pensamento das pessoas. Você quer ver? Na história, como eu falei de pastor, também agora. Olha lá, ele fala assim, estão brigando com ele porque ele está curando no sábado, e ele conta lá, olha, quem de vocês caísse a vaca ali, você não ia tirar nesse dia? Aí ele teve que parar, né? Tipo, meu Deus, será que eu tirava? Não, eu tirava a vaca. E a história das ovelhas que eu acho o máximo. Porque isso, assim, para alguém que é também das exatas, eu sou uma mulher exatamente humana, química e pedagoga, ele conta a história. Olha, um pastor tem 100 ovelhas, uma se perde. Quem é que não larga as outras 99 vai buscar aquela lá? Eu disse, ninguém. Estatisticamente falando, senhor, 1%. 1% é perda. Qualquer um tem negócio que sabe disso. Ô senhor, 1% é perda. Eu estou com 99% aqui, essa aqui vai engordar, eu vou ter lucro. Aquele 1% lá, tá vendo aí? Ou será que eles pensaram, é mesmo, a gente largaria as 99 sozinha, ia buscar aquela ovelha lá. Gente, ninguém ia não. Ninguém ia. A gente ia deixar a ovelha, ainda ia falar assim, tomara que um lobo pegue ela. Prender. Próxima vez, não vai mais fugir. As outras vão ver, ninguém vai voltar. Tomara que pegue ela logo ainda. E eu escute o grito dela. Quando ele fala isso, ele quebra qualquer linha de pensamento de pessoas que sobrevivem. Ele não está falando com quem tem dinheiro, ele está falando com quem sobrevive ali. Olha lá. Então, quando ele conta essa história, eu fico imaginando no cabeça das pessoas dando um nó. E ele esperava que aqueles 99 que ficaram não precisasse do pastor naquele momento, porque ela já entendia. É só esperar aqui. Agora o pastor foi lá buscar aquela, todo mundo fica aqui, ok? Beleza? Daqui a pouco Jesus vai ser morto. Cadê as ovelhas dele? Olha, não é não? E ele vai lá e busca. Então, assim, isso é uma quebra de qualquer sentido estatístico, não é não? Estatístico que a gente imagina. Então, eu acho a coisa mais maravilhosa vivenciar o Evangelho quando eu leio, é ler essas coisas e dizer, não é tentar entender, porque não dá, né, gente? A compreensão da gente, vamos lá, a gente né? Que é infantil, a gente dá umas bobeadas, mas é poder ler aquilo e falar, nossa, olha, não tinha pensado nisso, não é assim? O amor está ali, o amor estava ali. Bom, se a gente falou de Jesus e a gente falou do amor, a gente precisaria ser amado para amar, concorda? Todos nós somos amados para amar.
Nós amamos nossos filhos para que eles possam ter amor, para que eles possam ter uma vida. Não é assim? Eu amo meus alunos para que eles possam, né, amar a profissão que eles têm, para que esse amor continue. Olha lá, vai para frente. Tem que ir para frente. O amor, ele só multiplica. E aí fica uma pergunta. Olha lá, se alguém lá de cima olha assim, ó, estou andando de avião e olho para Londrina. Eu digo, olha lá em Londrina, todo mundo se ama. Que coisa linda. Aí a gente vai dizer, meu filho, você está em Londrina, você não está no nosso lar. É ou não? Está em Londrina. Então assim, olha só, como a gente ainda precisa muito vivenciar o amor. Então quando olha lá para essa casa, olha aquela casa onde todos se amam, que lindo. Olha lá na minha casa, olha que casa linda de todos se amam. Então, gente, o negócio ainda vai longe, mas ninguém aqui pode desistir. Não dá para desistir no meio do caminho. A gente precisa continuar amando, amando, amando. É necessário. Não dá para a gente pular essa parte do amar para progredir. O progresso está junto. E quando a gente fala da transição planetária, que dura séculos, né? Transição a gente pensa que é amanhã. Tá, acordamos todo mundo. Bom, se acordar em outro lugar, não está aqui, tá? Então assim, ó, essa transição planetária vai ter que abarcar todo mundo, tá? Enquanto tiver um que não ama, não deu certo. Você já pensaram em viver num lugar onde todo mundo se ama? Deve ser algo surreal, não? Deve ser algo inacreditável. E se a gente colocar isso como uma grande possibilidade, e ela é real, porque Jesus já veio e nos mostrou. Aquela mãe ali mostrou amor, Chico Xavier mostrou amor, Irmã Dulce mostrou amor. É ou não é? Não tem um monte de gente que conseguiu? Gente, fica frio que você vai conseguir. Uma hora ou outra, né? Uma hora ou outra a gente vai conseguir. Mas a gente pode melhorar o nosso desempenho ali, vamos melhorar. Vamos começar a mudar um pouco aqui. Tem gente que deixa tudo para outra vida, né? Sabe que não aprendeu nessa série, você aprende na próxima, né? Porque dizem que a gente, professora, às vezes, professora pedagoga, que a gente ensina todo ano a mesma coisa. A gente ensina todo ano a mesma coisa porque a gente precisa deixar que a pessoa grave para sempre aqui. Ó, tá vendo? Você que já aprendeu tá lá na frente, você tinha que olhar e falar, nossa, de novo. Com filho a gente ensina todo dia, todo dia, todo dia. Assim? Então, olha lá. A gente precisa praticar o amor todo santo dia. Tem mais 10 minutinhos? Tem. Até que horas? Porque eu sempre falo, eu sou professora, normalmente uma aula é 50 minutos, 2 aulas, eu fui contratada para uma aula, né? Bom, uma outra coisa que eu achei muito interessante, lendo e escutando, como eu disse, eu escuto palestra todo santo dia, todo dia. É incrível. E não é só palestra, não, eu escuto coisas boas. Não importa se ele é pastor, padre, budista, ateu. Cara, eu já estou em outra vibe agora. Chega de ouvir a mesma coisa, os mesmos argumentos. Preciso saber o que o outro pensa. Se começou a xingar, falar coisa errada, eu já não consigo mais porque aquilo me fere. Se ele saiu, pelo amor de Deus, eu tenho que parar. Se ele me colocou para desejar o mal a alguém, eu paro. Agora, se ele abriu meu olho e disse, escuta, o que você fez hoje? Eu falo, nossa, o que eu fiz hoje? Né? Então, eu escutei e eu não vou lembrar onde, porque é tanta coisa. E aí ele deu um recadinho assim, ó. Você trata Deus como patrão ou como pai? Eu falei, nossa, o que ele quer dizer com isso? Como patrão ou como pai? Alguém aqui é patrão ou alguém é empregado? É ou não é? A gente trata bem o patrão porque, ó, quer um aumento de salário, quer um melhor posto. Ah, mas eu quero que a empresa progrida também, que é para aumentar o seu salário. É ou não é? A gente está lá, batalhando. Então, assim, com Deus a gente às vezes faz umas trocas. Ó, se eu amar, o Senhor faz isso para mim? Oh, meu Deus do céu, né? Se eu amar, o Senhor me dá mais amor? Vamos fazer um combinado, hein? Tudo bem? E aí eu lembrei, quando eu escutei essa fala, eu lembrei lá daquele do filho pródigo, não é não? E os dois trataram o pai deles como patrão, não como pai. Os dois. Os dois. Na cultura deles, você não pode. Primeiro, a herança fica para o mais velho, que vai cuidar dos pais.
Segundo, você nunca pode pedir a herança antes de alguém morrer. Isso é uma afronta. Então, aquele filho faz afronta total. Pediu rescisão de contrato antes. Sabe assim? Vamos fazer a rescisão aqui, senão eu te levo lá pro... Né? Coloco lá na justiça, eu vou tirar tudo que você tem, aquela coisa toda. Então, é melhor você já me... Então, foi lá e aí, o pai dele tratou ele como pai ou como patrão? Naquele momento, ele tratou como pai. Porque se fosse como patrão, ele vai falar, você está indo por justa causa, filho. Se eu contar para a minha comunidade o que você está fazendo comigo, você não acha mais nem onde dormir. Fica na sua aí. Ele diz assim, eu vou te dar a sua parte. E deu. Então ele fez, todo mundo sabe a história, que é muito boa a história. Ele volta. E aí ele volta esperando o pai patrão. Vou voltar a trabalhar para aquele homem, gente. Vou voltar a trabalhar para ele. Era tão bom quando eu trabalhava para ele. Lá eu comia comida dos porcos, nem dos porcos lá. Eu como comida, lá tem vestido. Aí quando ele volta para o patrão. E quem recebe ele? O pai recebe ele. É o pai que vai lá abraçar e dizer, você voltou. Né? Você voltou. Quem é que ia pegar um empregado que fez tudo errado de volta? Não pega ele de volta, gente. Errou, acabou. Está arriscada a sua agenda. Chega. Vem aqui, me abraça. Vamos lá matar um carneiro? Para a gente comemorar? Porque Jesus também ensina a gente a comemorar. Pequenas escolhas precisam ser comemoradas. Pequenos gestos. Ele precisa enxergar que aquilo foi um gesto feito de mudança. Pode perceber que Jesus sempre comemora quando alguma coisa boa acontece. Aí vem o outro filho, que é o gerente, né? O gerente lá chegou. A hora que o gerente viu, contratou fulano de volta. Você tá louco? Vai lá na sala do CEO lá, né? Bater na porta do presidente da empresa. O que fulano tá fazendo aqui? Você tá louco? E aí, de novo, o que o pai falou nele? Né? Pai ou patrão? Pai, você é meu filho, mas você está sempre comigo. Você está sempre aqui. Você está sempre desfrutando do meu amor. E se ele fosse tratar como pai, ele dizia, pai, que maravilha, fulano voltou. Mas, ó, eu orei tanto para que ele estivesse aqui de volta com a gente, preocupado, você estava bem? Até tentei ir atrás dele, tentar demover, falar, não vai, volta aqui, está passando fome, dei comida para ele, falei um monte, pai, nós conseguimos, que bom que voltou. Era essa a atitude, não é não? Então, olha lá, às vezes nós estamos tratando alguém como o patrão. Deus não faz rescisão de contrato com ninguém aqui, tá, gente? Não existe rescisão de contrato, não existe contratação, não existe escala de trabalho, existe só amor. E dentro desse amor imenso, é um amor que vai estar sempre, para todos sempre. Se você está aqui nesse momento é porque você já sabe que existe a oportunidade do amor. Aqui eu falo, porque nós estamos aqui num domingo com chuva, né? Podia estar fazendo outra coisa, daqui a pouco eu vou para casa fazer uma galinhada, coisa deliciosa, cozinhar, não. Já deixei tudo pronto ontem, é uma escolha. Mas tem gente que está em casa uma hora dessa, nunca foi nenhum tempo, mas tem um amor até muito maior do que qualquer um está aqui. Então, olha só, a gente precisa parar de negociar, né? A hora que a gente para de negociar, a gente começa a dar uma relaxada. A gente não cobra, né? E Deus também não está cobrando de ninguém aqui não, gente. Não tem fatura de cartão de crédito cada um, não. Entendeu? Quando chegar do outro lado, ele não vai lá. Né? Ó, tá aqui a sua fatura. Tem gente que fala isso. Mas daí ele vai ser gerente do banco. Ele não vai ser Deus, né? Ou seja lá quem estiver do lado de lá para nos ajudar. Ele não vai ter uma fatura da sua vida. A fatura da sua vida está na sua consciência. Eu sei o que eu tive para fazer e não fiz. Puxa vida. Aí a gente promete mundos e fundos, né? Quando eu for da próxima vez, tudo vai dar certo. Tem uma outra história muito bonita, que é uma história do rico de Lázaro. Eu vou até ler, tomar liberdade de ler, que eu também achei legal isso aqui. Sabe quando você lê de novo, você fala, nossa, não tinha pensado nisso? É legal. Então havia um certo homem rico, Jesus contando a história. E ele contando, olha só, ele estava contando para o povo da religião, estava lá. Não era só ele estava contando para os fariseus, aqueles que depois vão matar ele, né?
os tortinhos, ele contava uma história também. Olha lá que ele contou. Havia um certo homem rico que se vestia elegantemente e vivia todos os dias no prazer e no luxo. Um mendigo chamado Lázaro, cheio de doenças, costumava estar deitado à sua porta. Desejava comer ao menos as sobras da mesa desse rico, mas só tinha cachorros que vinham lamber-lhe as feridas. Um dia, o mendigo faleceu e foi levado pelos anjos para junto do Abraão. Também o rico morreu e foi sepultado. Ali no inferno, viu Lázaro lá longe com Abraão. Então ele chegou lá, tá? Primeiro que a gente sabe que o inferno não existe, tá, gente? Mas isso foi criado depois. Pai Abraão, gritou, tem misericórdia de mim? Manda Lázaro vir ter comigo, nem que seja para molhar a ponta do dedo em água e refrescar minha língua, pois estou atormentado nessas chamas. Olha que petulância! Manda ele vir aqui, manda ele trazer água para mim. Abraão para eles era Deus. Chegou lá, viu o outro, mas o que o outro está fazendo aí? Deve estar trabalhando, fazendo uma coisa, manda ele vir aqui. Não entendeu nada, né, gente? Ai, Deus. Bom, e aí? Aí Abraão diz que responde. Eu imagino Jesus contando a história, né, gente? Filho, lembra-te de quando durante a tua vida tiveste tudo quanto querias, enquanto Lázaro nada teve? Ele está aqui a ser consolado e tu estás em tormentos. Além disso, há um grande abismo que nos separa e que ninguém pode transpor. Não tem como eu ir te ajudar aí. Não tem como mudar. E é isso que a gente, estudando na doutrina, a gente vê. A ajuda para chegar até você e o clamor que a gente tem, que a gente lê nos livros que são lindos, do André Luiz, que são lindos lá no livro, mas quando na vida real a gente não quer, é assim, lá você tá clamando, mas não é de coração, né? Você precisa tocar. Lázaro está aqui, ele disse assim, se eu tivesse dado um copo d'água para Lázaro ia falar assim, olha, o senhor chegou, está aqui o copo d'água do senhor. Ana, cheguei primeiro. Então, teve toda a oportunidade de conhecer Lázaro, ajudar o Lázaro. Ele não fez. E ainda chegou lá, tem aquele abismo que ninguém vai transpor, a não ser quem era o único que poderia transpor. O rico, o cara. Aquele põe o rico porque ele estava no meio daquela sociedade. Era ele que teria que ter mudado para poder ir transpor isso. E aí, mas ele não contente, parece uma história do Chico Xavier naqueles livros, eu falo, parece. Quando está lá no umbral para pegar alguém, e aí ele está lá, e aí o André Luiz fala, mas coitado dele, vamos levar. Não é assim? Aí o Gregório, seja o Gregório, Daí ele fala, não, Silas, ele ainda não está pronto. Mas como não? Vocês não são da misericórdia? Vamos levar. Senão ele precisa. Daqui a pouco ele já começa a blasfemar, né? Aí, entenderam? Que ainda está precisando. E aí, olha só. Aí o homem fala para o pai Abraão, manda-o à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e é preciso avisá-los que não venham para este lugar de sofrimento quando morrerem. Ainda mandou, chegou para o patrão e disse, manda um telegrama lá para eles. Então assim, pega o Lázaro, manda ele lá falar. Para falar, não faz isso não, vai dar errado. Aí Abraão responde, tem as escrituras de Moisés e dos profetas, ouçam os seus avisos. Para a época era isso que eles tinham, lembrando que ele está falando para os doutores da lei também, não ali. E aí o homem responde, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Aí o Abraão responde para ele, se eles não ouvem nem Moisés, nem os profetas, não ouvirão nem mesmo alguém que se levante dentre os mortos. Espírita isso, não é? Não é espírita isso aqui. Não é? A gente está ouvindo falar de Jesus, a gente fala de gente boa, a gente teve 1000 exemplos, a gente quer que alguém lá do outro lado venha aqui e diga pra gente que a gente precisa ser bom. A gente precisa que o mundo espiritual venha aqui ficar falando. Então, não adianta ele vir aqui se a gente, ele deu um recadinho aí. Que às vezes a gente acha que o mundo espiritual tem que resolver a nossa vida. Eles não vão resolver a nossa vida, gente. Ele vai se aproximar para dar a gente a oportunidade de amar. Dizer, como eu digo, põe a mão no ombro e diga, levanta daí um pouco. Eu falo que é só isso que ele faz.
Pensa direito o que você está falando. O resto é com você. Então eu achei essa passagem, eu nunca tinha lido ela desse jeito, né? Que não vai ouvir. E não vai mesmo, né, gente? Para finalizar, que eu tenho mais 3 minutos, e eu tenho que dar tarefa de casa, não posso esquecer. Tem tarefa, né? Lemos a Bíblia para ter conhecimento ou ideias, ou para experimentar o amor de Deus na vida de hoje. Também essa frase não é minha, peguei em algum lugar, tá? É verdade. Tem gente que lê, né? Conhece a Bíblia de lá para cá, de cá para lá, escolhe o versículo certo, taca na cara de alguém, que é ótimo isso. Usa isso para 1000 coisas. Mas é para isso? Né? Ou para a gente experimentar aquela hora e ler e falar, nossa, isso me tocou. Outra coisa, eu não estou lendo para o outro, tá, gente? Nossa, às vezes eu saio da pressa e falo, fulano tinha que estar aqui para escutar isso. Eu digo, nossa, ainda bem que ele não estava, né? Quem tinha que estar aqui é você. Não é não? O negócio está aqui é com você, filho. Você que levantou lá, veio para cá. Ele está lá. Talvez o seu amor transborde tanto que um dia ele diga. Ou talvez ele não precise mais que você. Você que está achando, né? Então, olha só. Quando você lê, é para você. Não é para o outro. É para você primeiro. E nesse momento você vai experienciar. É vivenciar o Evangelho. É ler aquilo como eu li agora há pouco e dizer, nossa, quanto amor tem, né? Quanto amor tem ali naquela história para me ilustrar uma coisa que eu não entendo. A gente, para poder ensinar, a gente tem que ter muita paciência. Muita. Que a gente precisa estar sempre. E a paciência é exercida com amor ainda. A gente não pode perder nunca. Tem um dia que a gente perde a paciência, não tem? Nesse dia a gente vai ter que ler o Evangelho de novo. Para a gente voltar para o caminho. Voltar para dentro do amor de Deus. Então fica aí o recadinho final, para que a gente possa experienciar o amor de Deus na nossa vida. E se a gente tiver a oportunidade de ler o Evangelho, em especial, o Antigo Testamento, a gente acaba, né? Dentro do Espiritismo a gente estuda um pouco mais, porque ele tem uma base cultural muito grande, e a gente precisa entender isso. Mas quando vem Jesus e conta as histórias que é para nós, quando ele traz essa boa nova, pode ver que muda até a linguagem, né? A linguagem é outra, de aproximação. E aí, já que eu vou deixar a tarefa, não? Como eu digo, depois da meia-noite tem professor aqui, todo mundo que ouve minha palestra já sabe. Tem gente que não está vindo mais. Isso eu não vou não, porque tem tarefa no final. A tarefa no final é o seguinte, tem um livro, aqui tem um livro do Parnaso de Além Túmulo? Tem para vender? Né? Acho que tem. Acho bonito aqui. Bom, então é o seguinte, se não tiver, gente, sabia que no celular dá para ler? Oh, que coisa! Dá para ler no celular? Não acredito. Além de ler vídeo, zap, dá para ler? Dá. Baixa lá, Parnaso de Além Túmulo. Escolhe uma poesia. Lê. Não entendi nada. Ah, que bom, que maravilha, que delícia. Quando não entende, não é não? Não entendi nada, não é sério? Ótimo, vem lá, meia-noite e 15, meia-noite e meia, a gente vai fazer grupos de sarau, literário, para ler essas poesias. Quem sabe quem escolheu a mesma, o mesmo autor. E aí a gente vai ler juntos. Se a gente tiver sorte, a gente vai ter. Hoje o Fernando não estava aqui tocando violino, né? A gente pode até ter sorte de ter uma musiquinha boa, ó. Não ganha pipoca, essas coisas que lá não vai ter, tá? Mas assim, faremos um sarau literário. Pega, então, baixa o Parnaso de Além Túmulo, escolhe uma poesia qualquer, leia ela. Ah, mas eu vou ler com a cabeça. Leia com a cabeça que você tem, filho. Não vai emprestar de ninguém para ler mesmo? Entendeu? É a que você tem. Vai ler com aquela mesmo. Lê. Depois a gente pode até conversar. Agora, se tiver a oportunidade de conversar com alguém sobre essa poesia, hoje eu faço, por exemplo, o nosso evangelho é às 8 no domingo. Olha lá, já vou preparar minha poesia às 8 da noite no Evangelho do Lar. Né? Então, fica aí. Tem professores aqui, a gente vai se dividir em grupos, para, né, todo mundo ter chance de falar. Lembrando que o tempo e espaço é relativo, que do lado de lá o tempo não corre do mesmo jeito que aqui. Fiquem tranquilos, vai dar tempo de todo mundo ler sua poesia. Tranquilo. Depois, as próximas vezes, a gente vai poder até, quem sabe, o próprio autor, já pensou? Humberto de Campos, o pessoal lendo pra gente lá a poesia deles. Mas precisa ir na aula várias vezes, tá? Para eles poderem estar lá, tá bom? Então fiquemos em paz, com um domingo chuvoso,
com sol, agora ali, né? Já mudou o tempo ali, que o nosso coração nesta semana seja única e exclusivamente uma tentativa, pelo menos a tentativa de amar. Se a gente ainda não conseguir 100%, tenta, gente, pelo menos tenta, tá? Vai dar certo. Ó, vai por mim, vai dar certo. Deu pra você? Ainda não, eu tô tentando. Vai, não? Tá bom? A gente vai tentar. Obrigado pela oportunidade do trabalho.